Bom dia, May. Bom dia. Você ainda vai tomar o café? Isso. Bom, Não são os meus dias. Bom dia. Bom dia. Paz morada em mim. Ah, Cláudia. Tá frio, hein? Tá friozinho. Bom, 10 horas, vamos começar então. Quero pedir para vocês pegarem papel e caneta, que hoje vai ser a transformação de vocês nas vendas. Tá legal? Como assim, Mai? Gente, o que acontece? A gente tem uma tendência a não saber oferecer, não saber vender, ter medo de se comunicar em relação à venda, porque a gente não tem essa cultura de vender. E como eu já falei várias vezes para vocês, a gente se vende a todo instante, só que se vende mal. Então hoje vocês vão aprender como converter as vendas no direct, no WhatsApp, numa conversa com as pessoas. E aí essa conversão, ela tem um poder muito grande de dar resultado. Porque é um método, e tudo que é método funciona. Tudo que é método é replicável por qualquer pessoa. Então, não vai precisar vocês terem um medo de não conseguirem replicar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá no volume ok? Legal. Então, vamos lá. Esse método, ele é conhecido como método SPIN, tá? E aí, ele tem uma variação, e por isso, eu coloquei algumas adaptações, por isso que eu vou chamar de alquimia do direct para vendas, tá? Ele categoriza as coisas por ao momento certo de falar tal coisa para que você chegue no resultado desejado, que é a conversão do seu serviço de terapia em venda. Então, vocês vão conseguir aplicar, por isso, anotem, tá? Para quem que não é esse método? Tá? Vocês não vão aplicar esse método em quem não tem desejo ainda pelo seu serviço, em quem não tem interesse real. Por isso a importância da gente falar sobre as mídias sociais, sobre o Instagram, que é o encontro de hoje, para despertar o interesse. Porque sem o interesse, sem o desejo, né, a pessoa não compra.
O que acontece com o serviço de terapia? Muitas vezes você não precisa trabalhar com o desejo se a pessoa já tem a dor. Então, ela quer resolver dor, gente, qualquer pessoa quer resolver imediatamente, né? A não ser quem gosta da dor. Então, quem tá sofrendo vai querer resolver se souber que você ajuda a resolver. Então, mais uma vez, a comunicação é extremamente importante para que fique claro que você ajuda as pessoas a resolverem determinado problema. E aí, Maria até deu uma sugestão muito legal, obrigada até pela sugestão, de pedir para vocês entregarem as atividades que foram propostas dentro de um prazo, para fazer com que o sistema de vocês façam. Tem muita gente que trabalha sob pressão. E se não tiver uma data, um prazo, não faz. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu não tiver um prazo, eu vou enrolando, porque eu sou a pessoa que só faz tudo em cima da hora. E se tudo é por sintonia, provavelmente vocês também só fazem sob pressão, né? E esse é um grande problema de terapeutas, de empreendedores, porque que muitas empresas, né, pequenas logo abrem e fecham. Porque as pessoas não entendem que tem que ter prazo para elas mesmas. Quando tem um chefe cobrando, tem um prazo. E aí você faz. E aí, quando não tem prazo, você não faz. Então, a gente vai trabalhar com prazos aqui na mentoria. Que a Maria deu essa sugestão e foi incrível. As atividades vão ter um prazo para vocês enviarem, para que eu possa ajudar vocês. Afinal, quem quer o resultado financeiro é vocês, não é? Então, vocês vão precisar se comprometer. Só que se vocês se comprometerem comigo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer mais rápido do que se comprometendo somente com vocês. E aí vai ter um plus, né? Eu vou ajudar a corrigir o que não tiver pelo caminho certo. Então, vamos lá. Para quem que não é esse método de venda no direct? Eu vi que tem gente que entrou agora. Esse método não é para quem já não tem interesse, ainda não tem desejo pelo seu serviço, ou para quem não tem a dor. E como que você vai saber? Pela forma com que a pessoa entra em contato com você, tá? Outra coisa, um outro item. Não tenha medo de parecer malvada na venda, tá? Vai dar a impressão de que vocês são malvadas pela forma com que vocês vão fazer as perguntas. Mas se lembrem, não tem problema contar que você quer vender para a pessoa. Não tem problema. Sabe por quê? Porque se elas comprarem, o maior beneficiado vai ser elas. Então, o benefício vai ser muito melhor para elas do que para você. Mesma coisa para minha mentoria. O benefício da mentoria é muito maior para vocês do que para mim. Não é verdade? E se vocês não tivessem comprado essa mentoria, vocês continuariam com dificuldade de vender, de se colocar e continuariam com um problema. Se eu tivesse medo de ter vendido para vocês, vocês iam continuar com o problema e eu ia continuar naquele medo de vender. Entendem que a mesma coisa acontece com vocês? Então, pensem da mesma forma, que a venda é melhor para o cliente do que para você. Se você tiver medo, o que você vai fazer? Você vai pensar que a venda é melhor para o teu cliente do que para você. Outra coisa que é muito importante, que é um não também nesse método. Não insista demais, tá? Você não tá mendigando, você não tá precisando do dinheiro, a pessoa que tá precisando do resultado. E aí a gente fica aquele chato tentando insistir para vender um negócio, como se não fosse bom. Então, a gente precisa ter essa noção de não insistir demais. E com esse método, vocês não vão insistir demais, tá? Você, pelo contrário, você está na posição de não precisar vender. A pessoa que está na posição de precisar desse serviço, para ela melhorar. Um outro não desse método é não tenha medo de oferecer seu produto ou serviço. Ok? Então, esse método tem 3 nãos para você usar. Não ter medo de parecer mal na hora de falar, não insistir demais e não ter medo de oferecer.
Outra questão que é importante a gente atentar aqui. Eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal que eu descobri e que deu muito resultado, tá? Ontem eu fiz uma sequência de stories que nessa sequência de stories, 9 pessoas entraram em contato comigo interessadas. Do nada, tá? 9 ontem, de tarde e de noite. E aí eu tinha que responder um monte de passo a passo, esse passo a passo que eu vou passar para vocês. Eu ficava, meu Deus, mas tanto de gente. Então, vocês vão aprender a gerar desejo através do Stories, tá? Eu vou ensinar esse método de como você conseguir fechar a venda, mas esse passo é depois de gerar o desejo. Só que o desejo, eu vou colocar vários modelos para vocês, e por isso que eu não coloquei aqui agora, porque eu apliquei ontem, eu estou descobrindo ele e aplicando para ver o potencial dele, mas na primeira aplicação já deu um resultado muito bom. Então, vocês vão conseguir gerar esse desejo pelo serviço de terapia de vocês, tá? Então, as pessoas que vão chegar para vocês, vai ter as pessoas que vão responder lá os stories só com emoji, vai ter as pessoas que vão responder com texto. Você vai dar mais atenção para quem se parecer mais interessado. Quanto maior o texto, mais interesse. Baseado nesse método que eu apliquei nos stories, tá? A pessoa que tem muita objeção, ela tem interesse. Então, se lembrem disso. Objeção é sinal de venda. Que a hora que você quebra essa objeção, a pessoa compra. Quem não tem interesse, não tem objeção. Só diz não e ponto. Tá? Então, também se lembrem disso. Até anotem para vocês não esquecerem. Agora, a gente vai para os princípios desse método. Rô? Uma pergunta. É tipo assim, ai, agora eu estou sem tempo, eu estou fazendo pós, eu estou indo para academia, estou voltando muito tarde. Isso é uma objeção ou é um não disfarçado? Isso é uma objeção. A pessoa que quer dizer não, ela diz não. Não quero. Ou só porque ela não consegue dizer não, ela fica dando desculpa? Não, a pessoa que não quer, ela não dá desculpas. Tá? Lembrem-se dos ganhos indiretos. Tem gente que não consegue falar porque não consegue entender como quebrar aquelas objeções na cabeça dela. Tá? A pessoa que não quer, ela vai dizer não quero. Por que que você, no fundo, não consegue dizer não quero pro teu filho, por exemplo? Aí você diz Eu não quero posso. dizer sim. Aí você diz não Seria posso, mais fácil. não tem dinheiro, porque no fundo você quer. Entendeu? Então vamos lá para os princípios do método. Vender não é empurrar, tá? Muito importante vocês saberem disso. Vender é conduzir. Como que eu vou explicar isso para vocês? Empurrar, eu tô aqui atrás do negócio, empurrando. Tô aqui empurrando a pessoa, tô atrás, forçando ela para um caminho que ela não quer. Conduzir é eu ir na frente, chamando a pessoa, mostrando o caminho. O que que vocês vão fazer? Conduzir, não empurrar. Então, você não vai falar, vai lá e compra o meu produto. Vai lá, compra o meu serviço. Compra a minha terapia. Não, você vai conduzir, mostrar os benefícios e, primeiro, até perguntar o porquê que ela quer. Segundo, nesse método, apenas 20% do teu tempo você vai falar ou escrever, tá? Escrever porque às vezes você está escrevendo ali, né, por direct, por mensagem, falar se você está presencial ou até mandar áudio. Apenas 20% é você. 80% do tempo dessa condução é você escutando a pessoa ou lendo o que a pessoa fala. Então, se lembre, nesse método e em vários outros, né, o seu cliente é muito mais importante do que você. O que ele fala é mais importante. Terceiro, aprenda a selecionar quem você vai dar atenção. Então, critérios para você ver se a pessoa está interessada. Como eu falei, tamanho do texto, se a pessoa está com dúvidas interessantes,
se ela está demonstrando interesse no que você fala, tá? O que mais que dá para dizer aqui? Né? Tô olhando para baixo porque eu tô lendo uma cola aqui, tá, gente? Se ela tá falando sobre sentimentos, sobre medos, é porque ela tá demonstrando interesse. E aí você vai entender como quebrar essas objeções, esses medos e ajudar ela. E aqui, por exemplo, se ela estiver falando, né, que tá com medo e tudo mais, você vai responder ela gentilmente, sem oferecer. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa te chamou para conversar, para entender o que você faz, e aí, na verdade, ela trouxe um problema dela que você já sabe resolver. O que você vai falar? Você vai ajudar ela, tá? Vai dar dica, vai ajudar ela de alguma forma, sem falar, olha, mas se você contratar esse tratamento aqui, eu posso te ajudar. Não. Nesse método, você não vai falar isso. Você vai ajudar ela vai ficar super grata, mas você não vai falar dessa forma, tá? Por quê? Depois você vai falar, mais pra frente, uma forma de contornar, converter em venda, na verdade, sem precisar falar, olha, mas com o meu tratamento você vai ficar melhor. Tá? Vocês já vão entender o porquê, que você não precisa falar dessa forma. Ali, lembre-se que as pessoas, quando veem que alguém tá vendendo, elas vestem uma armadura, né? E aí ela pode achar que a tua intenção não é ajudar, que a tua intenção é só vender. Então, por isso que você ali, naquele momento, você vai ajudar. Porque a tua intenção é ajudar. E ela precisa mais do que você dessa terapia. Rô, pode falar. Ah, tá. A mãozinha estava levantada. Então, anotem aí. Respondo gentilmente, sem oferecer. Tá? Depois que ela ficou grávida, ela vai te agradecer e tudo mais. Aí você vai perguntar: e você já tá fazendo alguma terapia? E você já tá fazendo algum processo de tratamento para isso? E você já procurou alguma ajuda terapêutica antes para isso? Você fez uma pergunta. Aqui a gente vai usar os gatilhos da psicanálise. Você não vai dar resposta, você vai fazer perguntas. Tá? E aí, ela vai te responder, ela vai precisar pensar. Sobre perguntas, existem 5 passos, tá? Dentro das perguntas que você vai fazer. Então, esse método consiste de 5 passos. O que eu falei antes foi os princípios. Os princípios e os nãos do método, né? Agora, vamos para os 5 tipos de pergunta. Dentro do primeiro tipo, esse é o primeiro passo dentro das perguntas. Pergunta de anamnese, de situação, para você entender a situação da pessoa. Essas perguntas você vai criar de acordo com o teu nicho e de acordo com o que costuma aparecer para você. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como elaborar essas perguntas. Mas vocês vão elaborar, deixar pronta para usarem, tá bem? Por quê? Pode ser que a sua terapia não seja para essa pessoa. Por exemplo, a pessoa tá com algum problema sistêmico de família e você não trabalha com constelação. Né? Se você não fazer uma anamnese, você não vai entender que não é com você, né, que ela vai conseguir tratar aquilo. Então, precisa sim dessa anamnese antes, para você entender a situação da pessoa e se você pode ajudar. Então, as primeiras perguntas são para entender essa situação. E aí, você vai ver se pode ou não contribuir com ela. Então, por exemplo, qual a tua dificuldade hoje? Tá? Perguntas de anamnese, de situação. Outro exemplo, o que te fez procurar terapia? Ou o que te faz
me procurar hoje? Outro exemplo. Se a pessoa está com um problema profissional, ela está conversando com você ali, falando que o financeiro dela está travado. Você vai perguntar, como está a tua vida na carreira hoje? Ou quanto você ganha hoje? Para você entender a situação. Lembrem-se, 20% é você, 80% a pessoa. Você vai fazer perguntas, ela vai respondendo. Qual é o seu salário atual? Qual é o seu custo de vida? Só que você não vai fazer todas essas perguntas de uma vez só. Você não precisa fazer todas. Eu estou te dando exemplos e você vai adaptar de acordo com o teu nicho. Até porque tem perguntas que, dependendo do tipo de pessoa, é invasivo perguntar o salário, né? Se a pessoa te procurou para tratar a ansiedade, você não precisa perguntar qual é o salário dela, né? A não ser que ela procurou para tratar o financeiro. E aí você vai sentindo na hora qual pergunta fica melhor para essa anamnese. Ela procurou porque sente culpa na maternidade. Então, você tem filho? Quantos filhos? Entende? Deixa eu só desativar o som aqui. Que tá dando um ruído, tá, Tati? Mas tá tudo bem, já desativei. Qual o seu custo de vida? Se a pessoa tá ali passando por situações difíceis financeiras e, né? Qual o seu problema hoje? E aí ela vai te responder. Essa é o primeiro passo das perguntas. Perguntas de situação. Muito importante você não pular esse passo, porque ele vai te ajudar na venda, na conversão da venda nesse método. O segundo tipo de pergunta é pergunta de problema. Depois que ela te respondeu, você vai perguntar dentro desse problema que ela trouxe, você vai aprofundar as perguntas. Qual o seu medo em relação a atender? A pessoa chegou porque não consegue atender como terapeuta. E qual que é o seu medo em relação a atender? O que você já tentou antes? Qual resultado você teve? Tô com ansiedade. Tá, mas o que você já tentou antes? Teve resultado? Qual? A pessoa tá com dificuldade de amamentar. Aí você vai perguntar. Você lida com alimentação? Como que é fazer exercício para você? O que você... tô com dificuldade de dormir. Qual a sua dificuldade em dormir? É ir para a cama? Ou você pode, né, deixar essa pergunta aberta, assim. Qual a sua dificuldade em dormir especificamente? Insônia? Aí, isso vai te dar mais contexto. Vai ficar mais robusto, que a pessoa tá parando para prestar atenção na situação dela, para ela mesma entender o que ela tá passando, tá? E ela mesma vai reforçando para ela que a situação não tá legal, e que ela precisa de ajuda, da sua ajuda. Agora vem o terceiro tipo de pergunta. Pergunta de implicação. Aqui você vai perguntar, vai fazer ela pensar como vai ser se ela não resolver isso, tá? E aí a pergunta de implicação, por exemplo, o que você acha que vai acontecer se você continuar com esse problema daqui a 10 anos? Quais áreas da sua vida serão impactadas por esse comportamento se você não mudar? Caso você não resolva esse medo e não crie uma fonte de renda extra, isso porque está problema financeiro, né? E não crie uma fonte de renda extra, como você acha que vai estar a tua vida financeira daqui a 10 anos? Caso você não resolva esse problema de ansiedade, como que vai estar a tua saúde mental e emocional daqui a 5 anos? Aí você vai dar um tempo, a pessoa vai pensar. Deixe ela se imaginar nesse cenário. Porque sem a tua ajuda, ela vai continuar por essa situação.
Se ela não procurar ajuda de ninguém, ela vai continuar se colocando ali e piorando cada vez mais. Então, você fez essa pergunta, deixa ela responder. Deixa ela se imaginar nesse cenário. A pessoa está com dificuldade de amamentar o bebê. Você sabe quais são os riscos de não amamentar para o seu bebê? Né? De desenvolvimento, de problemas ósseos, além de dificuldade de tanto de raciocínio, coordenação, um monte de coisa atrapalha, né? E aí, deficiência nutricional, o que faria, ou melhor, você sabe o que vai acontecer se você continuar se culpando dessa forma com a tua saúde emocional daqui a 10 anos? Tá? E então, você pensa em desistir e não tratar esses problemas emocionais? E o que vai acontecer se você desistir, né, de tratar? Percebem que essas perguntas são todas perguntas, você não está falando nada. Você está fazendo a pessoa pensar no problema dela. Perguntas que ela não tem se feito. Então, você está ajudando ela a entender e se situar ali sobre o próprio problema. Depois disso, a pessoa vai te responder. E agora vem o quarto tipo de pergunta, a pergunta de necessidade. Aqui você já vai perguntar assim: e por que você acredita que eu posso te ajudar? Você não está falando que pode ajudar. Se ela chegou até você é porque ela sabe que você pode. Então você vai fazer essas perguntas. E aqui que vai parecer que você é meio malvada. Né? Aqui vai parecer. Mas lembrem-se, ela precisa mais do teu serviço do que você dela. Por que você procurou meu perfil? Se ela chegou pelo Instagram, ela viu que você é terapeuta, tá te procurando por conta disso. Né? E aí você vai agora fazer outras perguntas para situar ela com a tua ajuda. Como seria a sua vida se esse problema tivesse resolvido? Como seria a sua vida com esse problema resolvido? Dá um tempo para ela pensar. Nossa, tá mais leve, tá dormindo melhor. Nossa, vou poder realizar sonhos. Tá? E aqui você deixa ela se imaginar e aí você já pegou um contexto da dificuldade dela, por exemplo, né? Então, a pessoa lá falou lá em cima que ela queria melhorar os resultados financeiros para levar o filho para uma escola melhor. E aí a pessoa aqui, nesse momento, fala que está com medo de contratar porque não tem dinheiro. E aí você vai falar, tá, mas esse teu medo é maior do que a tua vontade de colocar teu filho na escola melhor? Percebam que se você lá não tivesse feito a anamnese e as perguntas de situação, você não teria entendido se ela tem filho, qual é a vontade dela. Então, aqui nesse momento, você vai conseguir usar como gancho o que ela mesma falou antes, para quebrar as objeções de medo. Porque as pessoas vão dizer que tem medo. Mas lembram que a ambição, quando é maior do que a dependência emocional, ela consegue fazer a pessoa ir para a vida? Se você, nesse momento em que ela está com medo, você consegue despertar o desejo dela, por exemplo, de colocar o filho numa escola muito boa, e falar para ela, tá, mas o teu medo é maior do que isso, ela vai instintivamente colocar mais força no desejo de levar o filho para uma escola melhor. Ela vai diminuir. Lembram lá do círculo? Ela automaticamente diminui a força do medo. E aí ela vai pensar, nossa, não, realmente eu quero muito mais ajudar o meu filho do que deixar esse medo dominar. E aí ela vai fazer um movimento, tá? A gente
Principalmente quando tem medo, né, da questão financeira. Você precisa lidar com esse medo, você não vai fugir dele. A maioria das pessoas faz o quê? Elas fogem do medo, né? Tá fazendo a venda e tenta fugir desse medo, para a pessoa não olhar mais para o medo. Só que se você olha para ele, você coloca a luz, ele perde potência. Então, quando a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu sei da importância disso, eu sei que vai me ajudar muito, mas eu tenho medo de não dar conta, ou tenho medo de não conseguir pagar, ou, enfim, quando ela fala dessa situação financeira, e você olha e diz assim, eu te entendo, eu também valorizo cada centavo, entendo esse medo que você tem de colocar, né, teu dinheiro aqui, e justamente por ter essa consciência de valorizar cada centavo, assim como você, eu te garanto que o resultado investido aqui é muito maior do que o dinheiro que você vai aplicar. Conseguem entender que nesse momento você acolheu aquele medo? Você entendeu. Você também tem aquele medo. E você também cuida de cada centavinho teu. Né? Se você falou para a pessoa isso, e ali é tua verdade, ela viu que você não é mais uma. Então, eu entendo isso e te garanto, aqui você já está dando a garantia de que vale muito mais do que o dinheiro aplicado ali. E vale. Gente, independente do exemplo, tá? Vamos aqui. Ah, a pessoa trabalha com relacionamentos. Ajuda, é terapeuta de relacionamento. Quanto que vocês acham que vale ajudar a salvar um casamento? Quantos milhões de reais? Agora a pessoa tá com ansiedade, não consegue dormir, não consegue ter paz mental para nada. Tá perdendo memória, dificuldade de foco, de concentração, mente bagunçada. Quanto vocês acham que vale ter paz mental? Dormir bem, ter tranquilidade e não ficar pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Se vocês fossem o cara mais rico do mundo lá, o Elon Musk, acho que ainda é ele, quanto vocês pagariam para ter paz mental? Para salvar o casamento? Entendem que não é o dinheiro em quantidade? É só porque a pessoa não tem. Mas que vale, vale. Não é verdade? Quanto vocês pagariam quem tem filho? Para que o filho cresça com uma educação de qualidade, saudável, bem, sem passar por situações abusivas, sem precisar que você deixe ele sozinho com estranhos que você nem conhece. Quanto você pagaria para ter certeza que vai ficar bem? É incalculável, gente. Essas questões são de valor imensurável. Então, se você ajuda em questões assim, imagine quantas pessoas não pagariam. Qual é o valor do serviço? Não estou falando de preço. O valor é imensurável, o valor do serviço de vocês. Maria, quanto você pagaria no mundo para conseguir lidar melhor com as suas personalidades? Lidar com os traumas? Eita, que eu estou investindo a vida toda. Eu só ganho dinheiro para comer para isso. E aí, tem uma frase que eu escutei há alguns anos, eu lembro até onde eu estava, como eu estava, foi no rádio, assim, dentro do carro, lembro até o lugar. Nunca mais esqueci daquela frase. Não é que você não tem dinheiro. Não, na verdade não é essa frase. Não é que as coisas são caras, é você que não tem dinheiro. As coisas não são caras, as pessoas que não têm dinheiro. Sabe por que elas não têm dinheiro? Porque elas não querem.
só não tem dinheiro que não quer, por conta de dependência emocional. Olha que louco. E se você ajuda a tratar a dependência emocional, caramba! As ferramentas que vocês têm ajudam a tratar a dependência emocional. Não vou dizer que resolve 100%, mas fica mais leve. O valor disso é imensurável. Entendem que nesse momento, quando você olha para esse medo da pessoa, acolhe ele, a pessoa já vai se sentir mais confiante em você. Tá? Outra coisa aqui. Você pode falar até assim, dessa forma. Ó. E por que você ainda não contratou esse serviço terapêutico que eu ofereço? Você sabe que isso pode te ajudar a melhorar a sua vida financeira, desbloquear teu financeiro. Ou você pode falar assim, se você sabe que caso sua vida financeira não mude, você vai continuar nessa situação, e até pior, por que você ainda não contratou esse serviço? Tá? Outra forma de trazer uma pergunta também. Por que você quer vencer? Por que você quer sair dessa situação? Por que você quer sair dessa ansiedade? Você sabe que precisa e sabe as consequências negativas. Então, o que você acha? Qual que você acha que é a decisão sensata para se fazer, sabendo de tudo isso agora? Em nenhum momento você falou, compre. Isso aqui é meu produto. Você só está fazendo perguntas. E a pessoa, por si própria, está pensando e encontrando as respostas dentro dela. E aí, esse método não é nada invasivo. Ontem, uma pessoa me falou assim, olha, eu não quero mentoria, porque eu já fiz mentoria com outras pessoas, e elas fazem uma venda muito invasiva, ficam oferecendo, empurrando para a pessoa. Eu falei assim, olha, você não sabe o meu método. Justamente agora eu estou acessando até essas informações aqui para não ter nada invasivo. Só estou fazendo perguntas para a pessoa. E vocês vão fazer assim também, tá? Você seguindo esse passo a passo, as pessoas vão fechar com você, vai converter em venda. Tá? Esse método é incrível para conseguir. E não é você que está empurrando para a pessoa, você está conduzindo as perguntas para a pessoa. Lembram nada, as perguntas certas. As perguntas certas entram aqui também, nesse momento de venda. Tá? Ah, tenho medo ainda. E o que você pode fazer para vencer esse medo? Você entregou de volta para a pessoa. Aí você usa aquele exemplo ali. Você acha que esse medo é maior do que a vontade de não ter mais ansiedade? Transtorno de ansiedade? Você acha que esse medo é maior do que não ter a depressão? Entregou de volta para ela. E aí ela vai te responder. E agora vem o quinto passo. As perguntas gancho, tá? Aqui você pergunta. E por que você ainda não contratou meu processo terapêutico? Tá? E por que você ainda não contratou minha consulta? O que faria você contratar hoje? O que você acha de marcarmos para falar sobre isso? Talvez uma chamada no Zoom, no WhatsApp. E aí aqui, se você vende uma terapia de R$ 80, não faz sentido você marcar uma reunião com a pessoa para vender um produto de R$ 80. Mas se você vende um tratamento completo por 1.500, vale a pena, tá? Também saiba priorizar seu horário, tá? O que você acha de fazer um teste? Faz a consulta, se você gostar, se te esclarecer alguma coisa. Ou melhor, faz a consulta, se você não gostar, se não te esclarecer nada, eu devolvo seu dinheiro. Como eu falei para vocês, eu atendi diversas pessoas e eu falava, se você não gostar da consulta, se não te adiantar de nada, eu devolvo teu dinheiro. Nunca me pediram meu dinheiro de volta.
Nunca pediram dinheiro de volta. Nunca. Porque a gente sabe o poder da consulta. Vocês sabem. Então, aqui uma outra pergunta gancho para quebrar a objeção. O que você acha de fazer um teste? Faz a consulta, se não te adiantar de nada, devolve todo o seu valor. 100% de garantia. O que precisa acontecer para você contratar, para você marcar a consulta hoje? Também outra pergunta interessante, tá? Maria? Não, eu ia perguntar, quando você diz faz a consulta, a pessoa paga pela consulta, né, Maia? Isso. A questão é que você vai falar o que você acha de fazer um teste. Faz a consulta, se não te adiantar de nada, eu devolvo o teu dinheiro. Todo o valor investido. Você fala o quê? O dinheiro da consulta? Ou se ela fizer o tratamento? Isso, da consulta. Ah, sim. Marquei a consulta. Ela agendou, fez o pagamento com antecedência, né? Faz o pagamento antes ali. Fez a consulta, não gostou, não adiantou de nada para ela, devolvo o dinheiro. Tá? Do tratamento, eu já não recomendo fazer isso, porque a pessoa vai melhorar e vai pedir dinheiro de volta. Ou não vai pagar. Porque ela cria uma expectativa ilusória de que você vai resolver todos os problemas dela. Ela vai chegar para você. O que eu fiz, tá? Quando eu tava começando. Vou contar para vocês. Quando eu tava começando, eu ofereci a consulta pro rapaz, ele gostou, pagou, ok. E aí eu falei, ó, você não tem dinheiro? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tratamento, quando você puder, você me paga. Isso foi em 2019, estamos em 2022, ele não pagou. E aí eu perguntei, tá tudo salvo em um Arcs ali. O que você quer tratar? Sabotador, ele falou. Tratamos o sabotador. Aí o cara me mandava assim, Mai. Eu perguntava, e aí, como que tá a relação de se sabotar? Tá muito bom, melhorei. Ele tinha crise de pânico, ele nunca mais teve. Ele tinha medo de entrar no mercado. Nunca mais teve. E ele ia me contando. Ele conseguiu um emprego como professor de trader. Ele é trader. Só que o que ele queria na cabeça dele era que ele ficasse milionário como trader. E ele não me procurou para ganhar dinheiro, ele me procurou para parar de se sabotar. Eu perguntar, tá parando de se sabotar? Já parei, já percebi muita melhora. E aí ele fazia dinheiro, não me pagava, fazia dinheiro, não me pagava. Aí um dia eu questionei ele, tá, mas você não conseguiu até emprego como professor para traders? Consegui, já estou atuando, consegui algumas propostas para outras coisas também, não aceitei. Tá, e aí, quando que você vai me pagar? Então, Mayara, eu achei que não deu resultado, porque ainda não tem o resultado financeiro que eu quero como trader. Você sabe que trader, você vai lá, fica mexendo os negocinhos, não sei explicar tecnicamente, mas o sistema gera dinheiro para a pessoa, né, de várias formas ali, com candles, né, com os doces que eles chamam. E aí ele queria que, de certo, energeticamente, desbloqueasse um resultado incrível ali no sistema do computador, né? Aí o cara me liga, que não queria mais conversar comigo por mensagem, só queria por ligação. Eu já tava assim, o que tá acontecendo? Não queria atender, mas atendi. Mayara, tem uma proposta para você. Vamos fazer um outro tratamento. Se der o resultado que eu quero, eu te pago os dois. Depois do resultado. Eu só não mandei tomar naquele lugarzinho porque eu sou uma pessoa muito educada. Mas entendem que vocês não vão oferecer essa proposta para tratamento. Porque eu já passei por isso, não foi legal. Vocês vão oferecer para consulta, entendeu? Tá? Gente do céu. Aí
foi esse tipo de situação que me fez entrar no Mano Master, para eu aprender a lidar. Só que eu não aprendi lá, aprendi na vida. Rô? Quando você fala consulta, você fala a consulta na mesa radiônica ou quando você traz ela para conversar e fazer todas essas perguntas aqui? Mesa radiônica, não, mesa cantônica. Na mesa quantiônica, tá? Ah, tá. Uhum. Que daí você O que já acontece? faz tudo, Eu geralmente a origem. Isso. Eu não. Aqui foi um exemplo que eu falei para vocês, né? Ah, chama para conversar, na chamada de vídeo. Caso vocês gostem de conversar. Eu não sou essa pessoa, tá? Eu não gosto de conversar ali só por conversar, porque eu começo já a entregar tudo. Eu olho para a pessoa, eu já entrego tudo. Eu já estou trabalhando. Então, para mim, não é vantagem. Isso, eu não sei se parar. Eu já olho para a pessoa. Olha, filha, tá acontecendo isso? Olha, tá acontecendo aquilo. Tá? Então vocês vão se perceber. E aí, caso vocês sejam essa pessoa que gostem de fazer essa chamada de vídeo, uma ligação para conversar com a pessoa, para converter essa venda, você vai fazer o quê? Você vai usar esse mesmo passo a passo na ligação também. Tá? Senão também é só uma conversa que você não vai ter resultado. Então você vai usar esse passo a passo fazendo perguntas. Da mesma forma, tá? Reforçando aquilo. E aí Foi isso que eu como fiz. você já aplicou antes, você já até conhece um pouco da pessoa para fazer as perguntas gancho mais fáceis, né? Alguém tem perguntas? Alguém achou um método muito malvado? Quando eu Não, estudei, May. Ótimo, porque assim, falaram assim, é muito malvado esse método. Na hora que eu fui tentar aplicar, chegou no passo 4, que era para falar assim, por que você acha que esse serviço pode te ajudar? Que o meu serviço pode te ajudar? Eu dei uma travada, aí eu vi que eu tenho que fazer uma TDR. Porque sabe o que eu pensei? Não, mas as pessoas estão no meu Instagram não por causa da mentoria, é por causa da terapia. E eu travei, tá? E eu vi que tem que tirar essa crença de mim. A pessoa mandou inbox que a mentoria não é terapia, né? Para vender terapia. Só que por isso que é bom a gente se conhecer. Por que eu não consegui? Tá? Vocês vão se percebendo também. Maria? Você vai deixar esses 5 passos lá na plataforma, Mai? Posso Eu não deixar. consegui anotar todas as perguntas, eu anotei algumas, mas não consegui Eu, anotar todas. eu sugeri algumas perguntas que não tem aqui, tá? Como Ah, eu falei, certo. ó, Ok, eu então. inventei algumas aqui na hora também. Porque vocês vão usar essas perguntas como modelo e adaptar para o nicho de vocês, como eu falei no começo, tá? Então, tem alguns exemplos que eu dei aqui, que aí você volta na aula e anota, porque eu não tenho todos anotados, tá? Vieram algumas coisas aqui. Beleza. E aí vocês vão também, não trabalho com mães. Com o que eu trabalho? Aí você faz pro teu exemplo ali, tá? Esse método é também para ensinar vocês a conseguirem pensar dentro do nicho de vocês. Tá? Por isso que eu expliquei esse passo a passo ali. Até porque como eu não sei, né? São 11 mentoradas com nichos diferentes. E aí é muita informação para conseguir processar aqui em 1 hora. Por isso que você sabendo pensar sobre o método, você consegue adaptar para qualquer coisa. Aí depois, resolvi mudar de método, resolvi mudar de nicho. Você sabendo raciocinar sobre esse passo a passo, você consegue mudar os exemplos também. Né? Porque eu sei que tem gente que depois vai querer mudar. Eu sou dessas. Eu fico um tempo. Deu certo, eu quero um desafio diferente. Tá, Rô? Mas eu vou então, deixar assim o que eu já tenho aqui disponível, tá, Maria? mas então, Mayra, quando você fala assim, por que você acha que eu vou te ajudar? Essa pergunta aí, se a pessoa não me conhece. Por isso que isso aqui vai vir lá do Instagram. Você vai se divulgar, colocar
As pessoas que estão lá e que estão chegando novas, elas estão chegando porque você é terapeuta, tá? E eu não sei se você estava no início, eu falei sobre os stories que geram muito desejo pelo serviço. Eu vou passar esse método também para vocês. E as pessoas que chegarem ali através desse caminho, você já aplica esse método com essa pergunta, tá? Por isso da anamnese, você pode perguntar na anamnese se a pessoa te conhece, o que fez ela chegar até você. E daí, se ela falou que foi indicação, então ela não conhece direito do teu serviço. Então você não precisa fazer essa pergunta. Percebem a importância das perguntas lá no início? Para você saber o que você usa depois também. Entendi. Ok? Mais alguma dúvida sobre esse método? Gente, esse aqui é um método alquimia do direct. Maria. Só experimentando para a gente ver as dúvidas que vai surgindo, né? Vamos experimentar para ver. Mas é muito bom. Porque assim, você não tá forçando venda nenhuma, né? Você tá fazendo as perguntas e a pessoa vai pensando, entendendo que onde ela está não tá legal e que ela precisa de ajuda. Ô, Maria, de novo, você colocou, foi esse método no Stories que você disse que deu retorno de 9 pessoas? Foi esse método? Esse método é para converter a venda no direct. No direct? WhatsApp. Isso. Stories, eu estou estudando formas de trazer para vocês. Eu vou trazer na quarta o passo a passo dos stories que eu estou testando, tá? E direct e stories não é a mesma coisa? Direct não é o recado que a gente envia? Eu fico louquinha com esse Instagram. Não sei nem responder as coisas no Instagram. Ai, meu Deus, o povo me mata, eu não sei fazer nada. Calma aí. Direct é a caixinha de respostas, lá onde você manda mensagem para as pessoas e responde. Stories é lá onde você coloca vídeo, texto e dura só 24 horas. Tá? Eu vou. E você coloca post no direct também? Não, direct eu vou não é abrir. Eita, meu Deus do céu. E ainda agora é de manhã, viu? Coisa de tarde, é que eu não sei nada. Ó, direct não tem uma setinha, não tem uma setinha no direct? Não é aquela setinha? Tipo assim, se eu quiser enviar um post, né? Eu fiz um post, eu envio para uma pessoa. Aí você divulga um post ali, não sai no story, não sai em outro lugar? Calma lá. Tá vendo a tela? Tá. Tô, perfeitamente. Direct é aquelas mensagenzinhas, ó. No meu é uma setinha, mas eu sei que ele é o direct também, né? Isso, aqui, ó, setinhas. Tá? Certo. Stories. É isso aqui, ó. Você pode clicar aqui, aí tem carregar. Não, não é aqui. No computador é diferente. Mesmo, Maia. Vamos lá, onde que tá os stories? Clica na casa, stories. Você clica aqui no maisinho, aí criaram uma publicação, aí você seleciona uma publicação e coloca uma foto ou vídeo. Vamos colocar aqui. Você coloca aí, é? Não sabia disso. Dá para ser pelo computador também. Aí, ó. Certo. Eu não sabia não disso. Novidade para mim. Aí coloquei aqui uma lei. Aqui vai ficar. Esse aqui vai ficar no feed. Cadê os stories daqui? Não, você tem que clicar na casinha, não é? É no mais no celular, tá? Certo. Ali no maisinho. Aí você pode clicar aqui e fazer um também na casinha. Ó. Esse aqui é o que me deu resultado pra caramba, tá? Uhum. Eu falei assim. Palavras de gatilho, tá? Que eu vou ensinar pra vocês. E aí. Chamei atenção. Lembra que eu falei do AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação? Eu apliquei aquele método aqui. E aí,
gerei interesse, desejo, ação. Em alguns momentos trouxe uma história real, né? Trouxe prova social aqui sobre a mentoria. Aí, no final, eu perguntei, quer saber como que eu consigo viver de terapia? Me manda um direct. E aqui no direct, a pessoa manda mensagem lá, Maria. Aqui embaixo, ela manda mensagem. E aí foi lá para minha caixinha de mensagem. Quando caiu na caixinha de mensagens, o que eu fiz? Aí eu apliquei esse método que eu passei para vocês aqui agora. Então, explicando, direct, caixinhas de mensagem, mensagens, tudo que for com texto ali, com áudio que você pode fazer. Stories é aqueles negocinhos lá em cima que duram 24 horas. Vídeo, post do feed, são aqueles que você posta e fica lá visível uma janela um embaixo do outro, que você vai rolando a tela. E ainda tem o Reels, né? O Reels, que eu já postei no Reels e não sei nem onde é que fica o Reels. O Reels tem uma abinha, tá lá no perfil, deixa eu ver se no computador aparece. É que no computador é diferente, né? O Reels, deixa eu achar aqui no celular. Deixa, Maia. Só eu tenho essa dificuldade. Aí vai ficar passando o tempo, pode coisar. Eu estou investigando também nos vídeos na internet. Ó, o Reels tem um negocinho aqui de vídeo. Ai, que embaçado que ficou. É essa segunda aba aqui, ó, que vai aparecer. Você clica, tá ali. Fica ali. Beleza. Tá? Vai clicando naquelas abinhas em cinza que tem. Tá? Vai. Aqui o primeiro é o feed, é o Reels. Depois vai aparecer mais opções. Beleza, obrigada. Basicamente, no passo a passo de stories, eu vou mostrar como que faz, tá? Eu gravo a tela e posto para vocês. Aí fica mais fácil para você entender. Obrigada. Ai, muda, porque aí só eu que não sei essas coisas, é complicado para você ficar falando. Cláudia? Não, senhora, minha querida, não, senhora. Eu pego as minhas filhas, ainda bem que eu tenho 3, né? Porque cada hora eu encho o saco de uma. Falo aqui, ó, senta aqui. Explica isso aqui para a mamãe, que eu quero saber como é que faz esse trem aqui. Porque eu antes, a primeira vez que eu postei alguma coisa no Rio, foi por acaso. Eu, bisbilhotando, fui lá e depois eu não sabia reproduzir aqui. Eu falei, gente, como é que eu fiz esse trem aqui acontecer? Aí as meninas, as 3, né? Cada hora eu seleciono uma, porque senão, ai, que saco! É assim, né? Elas querem resultado, elas ajudar a mãe, a pobre mãe, ninguém ajuda, né? Pobre, eu imagino. Mas, enfim, não é só você não, eu também tenho, assim, as minhas dificuldades, tá? Tá bom? Só isso que eu queria. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a tela de como que faz os stories e aí eu posto para vocês, tá? Lá na plataforma. Mas o passo a passo dos stories que vai gerar desejo, eu vou trazer quarta, tá? Que ainda estou estudando ele para trazer um negócio bem redondinho para vocês. Ontem eu apliquei a primeira vez e já deu 9 resultados, né? 9 ou 8. Enfim. Então, significa que é bom? Eu vou testar hoje, testar amanhã, e aí na quarta eu trago esse passo a passo. Esse aqui das vendas, esse aqui já tá redondo, tá? Por isso que eu já trouxe antes. Porque a pessoa que já tem interesse, você já pode aplicar. Entendeu? Mas, basicamente, gerar desejo, gente, quem trabalha com terapia é muito fácil. Porque o mundo inteiro precisa de terapia. A gente que não aprendeu a vender. E aí, por isso que, usando gatilhos de interesse, desejo, atenção, você consegue converter em venda. Tá? Mas, se vocês não lembram daquele encontro em que eu falei do AIDA, voltem lá e vejam de novo. Anotem. Primeiro, como que gera atenção, interesse, desejo e ação da pessoa comprar, né? Quanto mais desejo, melhor. Cláudia? Você lembra qual é a aula? Não lembro. Pois é. Depois eu vejo e mando lá no grupo, tá? Pois é, porque é coisa para a gente bisbilhotar, né? De vez em quando eu me perco. Preciso ver um negócio, aí fico. Carlinhos me respondeu um dia desses aí. Outro dia foi a Rô. De vez em quando eu vou
Falo, gente, cadê esse troço? Onde que tá? É aula beça. Então, assim, tem horas que a Deixa eu gente não lembra, né? pegar. É assim que funciona. Aí, se você souber descobrir, né? Porque aí, pelo que me passa, assim, pelo que você tem uma mente privilegiada. Então, pode ser que você Se lembre, eu né, não Mar? me Mais fácil. engano, tá na aula 8. Ó, tá vendo? Aula 8. Ah, que eu tô com o cronograma aqui. E na aula 11. E na 11. Aula 8 e na 11. Pronto. Aí, como coisa mais fácil, viu, Na menina? verdade, Como não é fácil. aula, né? São encontros. No encontro, Encontro. um encontro que tá com o título Magnetismo e no outro que tá com o título Crenças Limitantes em relação ao dinheiro. Olha, ontem eu fui ver meu ganho indireto, aquele processo que a gente fez no círculo, né? Sabe o que que deu? Vingança, gente! É sério! Por que que eu não me liberto? Por que que eu não me separo? Vingança. Mas você já tinha encontrado essa resposta antes, né? Pois é, mas ontem, quando eu fui bisbilhotar, porque eu fui fazer isso ontem, né? Quando eu fui bisbilhotar, aquilo veio. Porque antes veio e eu não aceitei. No meu sistema, eu falei, vingança de quê? Eu não sou vingativa com nada. Aí ontem aquilo veio, me encaixou, sabe? Eu falei, meu Deus, é vingança mesmo. Vingança, sabe? E assim, foi uma fala minha ontem, assim, engraçado. Eu faço, como é que é? Porque ele me pediu uma determinada coisa, e eu falei assim, eu vou fazendo porque eu tô com vontade. E eu saí de perto. Aí ele veio, custa você fazer para mim? Eu falei, engraçado, eu cansei de te pedir tantas coisas na vida você não fez, agora eu faço igualzinho como você faz. Vingança. Encaixou, sabe? Sabe como que Vingança. você resolve isso? Como, Mari? Fala, Mari, fala. Peraí que eu vou anotar, fala. Tu vai sentar com fulaninho. Vai falar assim, Com fulaninho? com fulaninho. Tá. Eu queria que você tivesse... Nossa, até me veio uma emoção aqui agora. Tá. Ó, calma aí, criaturinha. Ela tá falando comigo. Ela já peguei a emoção aqui da Cláudia. Vamos Tu vai lá. sentar com fulaninho. Eu queria que a nossa vida fosse assim, assada e tal, tal, tal. E gerei isso aqui de expectativa em você durante a nossa vida. Você não supriu, porque a gente não sentou para conversar e alinhar essas expectativas. E até hoje eu tenho essas expectativas sobre você. Talvez eu nunca falei, mas agora eu vou falar. Aí você vai listar expectativa disso, daquilo outro. Queria ter viajado com você. Naquela época, na nossa lua de mel, a gente não foi e aconteceu aquilo outro. Outro dia, lá em 1900 e bolinha, você me falou tal coisa, me gerou frustração. Você dava mais atenção para tua mãe do que para mim. Você vai falar. Aí você vai falar, mas eu sei que eu errei. Porque eu não falei o que eu queria de você. Isso, você vai falar que você errou. Nem adianta olhar assim. Hoje eu entendo que você não tem bola de cristal para adivinhar tudo o que eu queria. Então, a partir de hoje eu me comprometo em falar as expectativas que eu tenho sobre você e quero que você fale sobre mim. Mas daqui em diante, eu vou deixar lá atrás o que foi passado e vamos trabalhar com daqui para frente. Tá? E você vai se comprometer dali em diante a não mais ficar vivendo dessas expectativas frustradas que você criou. Tá? Uhum. Bem a ver mesmo. Deixa o passado no passado. Tá? Ele não fez um monte de coisa por mim e agora ele quer que eu faça. Tá, mas eu já sentei com ele e já falei tudo. Ah, mas eu esqueci de falar alguma coisa. Não interessa. A tua oportunidade era Já naquele foi. momento. Em diante, você vai parar de se vingar dele. Mesmo Entendi, que você tenha escrito uma milhão de coisas. Então, se prepara com o teu caderno antes, para caso você esqueça, não fique querendo voltar de novo. Daí já vira vingança em vez de conversa. Beleza? Sim, pois é, exatamente. E é muito, muito sério isso, porque quando você falou,
Você falou assim, estou sentindo, captei a emoção da Cláudia, eu estou pegando fogo, né? Meu corpo tá, eu estou suando, o corpo inteiro, a coxa, joelho, pé, tá tudo suando. Então, quer dizer, isso aqui realmente reverbera muito no meu sistema, né? Porque como eu não, porque na verdade eu sempre tive muita dificuldade assim, eu sei o que eu quero. E aí eu tenho que te explicar uma vez, se você entende, não entende, eu explico a segunda, na terceira eu já não consigo mais explicar, sabe? Porque aí vem, eu não Ó, faço mais nada. porque o É outro meu não entende jeitinho. que você gira e não fala. Pois Você é. fala. É porque eu acho que a pessoa tem que entender, sabe? Eu sei, eu Ó, tenho assim. mas é que provavelmente talvez ele não tenha os mesmos traços que você, entendeu? E aí, se ele não entende, é porque tá faltando comunicação assertiva. Não sei se ele é mais racional ou mais emocional. Se ele for mais racional, ele não Racional. vai entender. Racional? Muito. Não. Você quer que ele entenda a emoção, se ele entende razão, aí você explica a emoção, ele não Tem que vai. inverter. É por isso do caderno. Você anotou e você vai ler. Sim. Leia. Mas Por quê? eu não tinha essa percepção, né? Que ele era razão e eu emoção. Eu não conseguia perceber nada disso. É assim, eu sou Mas, ó, um volta pra trator, cá. Mai. Tudo bem, mas aí, se você tem essa questão de fala, ninguém entende, no caso ele, né, não entende, a hora que você for escrever, você já vai ter que ser mais sucinta, senão você vai ter que fazer um livro de 20 páginas. Sim, pois é, E aí, exatamente. por isso que Não, e escrever ajuda. assim, ele muito me deixa irritada, porque ele debocha, sabe? Ele debocha. Ó, ontem, eu estava no meu quarto, trabalhando, não, estudando. Abri a porta, quando eu cheguei aqui na sala, eu vi uma criatura fazer... Sabe? Passou de um lado para o outro, assim, dentro da minha casa. Aí eu olhei aquilo que eu... Igual gato, né? Gato, quando vê uma coisa esquisita, fica assim, toda arrepiada. Exatamente como eu fico, né? Arrepia tudo. Voltei lá para dentro, fiz um TDR, peguei meu Palo Santo, comecei a fazer limpeza na casa. Falei, sexta-feira, dia apropriado, né? Passei eu fiz um monte de coisa, eu senti uma fluir, numa boa. Aí chamei a atenção dele, eu falei, ó, vou preparar teu banho, vou deixar um banho aqui para você. Ele, lá vem a bruxa quântica, estava demorando incorporar a bruxa quântica, eu sou a bruxa quântica. E ele fica debochando, né? Mas ele toma o banho, saca? Ele toma o banho. Eu falei, toma lá teu banho, não importa, vai. Mas esse troço vai ficar com cheiro. Vai, toma lá, vai ficar bom, o cheiro gostosinho, manjericão com alecrim. Então, sabe, muito bom, né? E a Levante, fiz lá um chãozinho para ele tomar banho, ele foi, tomou, sacolheu. Eu falei, sabe que eu estou me sentindo melhor mesmo? Eu falei, ai, que bom. Mas ele debocha. E esse deboche me irrita. Teve um dia que eu vi a cara da criatura aqui, ó, rindo. Eu falando e a criatura rindo atrás, fazendo assim. É isso que mata, né? Fala lá. Aí eu vou falar para ele vai falar, sabe o quê? Tá maluca. Não vou falar, não. Seguinte, vamos marcar uma terapia de casal para vocês dois. Não aguento, eu não aguento. Vamos marcar e eu prometo que eu pego leve. Não aguento. Não tem essa estrutura, não aguento. Porque A gente alivia é muito a situação. dissimulado. É dissimulado mais, sério. Ele é muito dissimulado. Sabe por que você aguenta? Porque você quer. Você quer aguentar. Você quer que ele seja assim. Você quer se ver nessa postura de ser a vítima dessa situação. Não sei mais, eu quero isso, não, gato. Ó, Tá me cansando. isso é o que a gente quer. Então, Pois é, não, pois é, eu estou avaliando, sabe, esse lado de querer estar ali como vítima se você não quer mais passar por essas situações, se tá incômodo, eu posso te ajudar. Ok? Se não, quero. lida com isso aí, ó. Mas, ó, se quiser que fique mais leve, marcamos uma sessão de casal. Tá? Com ele não, faz comigo. Com ele eu não consigo. Não vai dar certo. Não vai ser. Ó, dá para fazer separado. Dá para fazer separado. Cada um alinhando as expectativas sobre o outro. Para que fique mais gostosinho. Não precisa ser pesado. Relacionamento não precisa ser ruim. Sabe o que ele fala para mim, mãe? De verdade, assim, quando eu chamo ele para conversar certas coisas, ele vira e fala assim, mas você é uma mulher perfeita, você é maravilhosa, eu gosto de você do jeito que você é.
Ele tem uma característica muito preguiçosa, ele é muito preguiçoso, não dito por mim, não, dito pela mãe dele e pelos próprios irmãos, ele sempre foi assim, tá? Porque a vida sempre foi muito fácil para ele. Quando ele estava sem dinheiro, que ele não queria desenvolver muitas coisas, o pai dele ia e dava o dinheiro na mão dele, a mãe dele dava o dinheiro na mão dele, né? E aí eu falei para ele, será que você olha para mim e me entende como sua mãe? Só porque só pode ser isso, né? Uma relação de mãe, você enxerga a mãe em mim, porque só pode ser, porque não dá para entender, né? Teve um dia que ele me chamou de mãe, eu falei que mãe é o caceta, eu não falei caceta não, eu falei cá mesmo, sabe? Porque aquilo me irritou profundamente. Não sou. Como é que eu vou para cama com um homem que me chama de mãe? Exatamente por isso que não estava rolando cama. Porque você se Não, colocou na postura. rolou, né? Aqui, eu falei, Não, né? o que eu falei, porque não estava rolando. Você se colocou na postura de mãe. Sim. Ninguém escolhe ver a mulher como mãe se a mulher não se coloca ali também. Não, mas eu não tenho. Foi uma coisa que ele verbalizou assim, ele nunca verbalizou em 25 anos de casado. Mas, ó, tudo é só evidência, tá? Todas vocês, tudo é evidência. Não tá tendo sexo, é a evidência de que tem alguma coisa desequilibrada, que alguém assumiu Sim. uma postura desequilibrada no sistema. Sim. E aí, não é ele que te coloca como mãe. Você se coloca nessa postura, ele coloca você também como mãe. É junto, gente, porque é mútuo. Relações, independente de quem seja. Um só vê o outro de tal forma porque esse aqui se colocou nessa posição e esse aqui se colocou aqui, no mesmo tempo. É igual balança. Só sobe o masculino de alguém se o feminino de alguém baixar. Sim. Tá? Sim. E aí, enfim. É isso. Tá? Ele tem um feminino muito maior, assim, mais exacerbado do que o masculino dele. E eu sou o inverso, eu tenho masculino. A hora que você equilibrar o teu, ele vai naturalmente. E aí, talvez não precise nem que ele faça terapia. Talvez se você ajustar o teu, ele se ajusta naturalmente. Então, foi isso que aconteceu aqui em casa. Eu vi que estava desequilíbrio, eu arrumei o meu, ele se arrumou sozinho. Beleza? Ok. Obrigada, Maria. menininha. De nada. Já nem lembro mais o que eu falei. Maria. Mai, o horário já extrapolou. Éramos bruxas, já fomos, agora estamos na faculdade para sermos fadinhas. O Mai, essa questão dos ganhos indiretos, por exemplo, para mim, pelo que eu estou experimentando, eles alternam. Tem dia que eu olho, eu tenho um. Tem dia que eu olho, eu tenho 3. Tem dia que eu olho, eu tenho um bloco. Tem dia que eu olho, eu tenho 2 blocos. Eu já achei todos. Uhum. Agora, o que você trouxe com Cláudia, eu vou te perguntar. Porque eu já achei também vingança, você também encontrou. E tem a questão do meu pai, que outras coisas também aconteceram. Quando eu saí de casa com 18 anos, ele não me abençoou, porque ele não queria que eu saísse de casa. E eu, inconscientemente, trouxe minhas irmãs todas de lá, da roça, para a cidade para trabalhar, né? E ele não queria que nenhuma saísse. Eu confrontei o meu pai. A energia do índigo maluca, distorcida. E aí, eu poderia fazer essa mesma experiência, esse exercício, agora não conversando com ele, porque a gente não tem como sentar e conversar. Isso, você pode? Eu te falei já sobre isso. Coloca tudo num papel e fala tudo. Isso eu já fiz no papel. Mas vou aí fazer você não colocou quais eram as intenções reais. Você contou como estava a tua expectativa. Alguma coisa está desajustada aí, Maria. Sim. Escuta de novo o que eu falei para Cláudia e aplica para você, porque faltou alguma coisa do formato da intenção que você falou. Ok. Eu vou escutar. Talvez faltou alguma coisa na intenção. Se for por vingança ou não foi uma intenção real. Porque foi tudo inconsciente. Foi tudo inconsciente. Hoje que eu venho me dando conta disso, mas acontecia tudo na inconsciência. Não, mas na hora de falar, entendeu? Sim. Tem que ver
Vai, fala com a mesa do lado, vai perguntando, tá? Tô tendo um ganho direto nessa aqui, qual? Vai perguntando ali, até você conseguir falar sem ganho direto. Certo, ok, obrigada. Coloca a tabela de antídoto do lado. Tô com vingança. Não, pera. Então tem que fazer outra coisa aqui. Vou olhar o antídoto. Tá, e agora? Entendeu? Sim. É uma alquimia mesmo, porque cada ser é único. E ali, naquele momento, precisa entender o que você, com toda aquela bagagem que você tem, tá querendo fazer. Certo, ok, obrigada. Oh. A minha pergunta era, acho que a Maria já fez a pergunta, se assim, quando você falou chama a criatura para conversar, do marido da Cláudia, eu pensei assim, a criatura minha marido ou a criatura ele lá? É isso que eu Não, queria saber. ele marido físico. Ele marido físico. E quando não tem condições do físico? Aí você vai fazer igual a Porque... Maria. Você vai chamar a criatura energia. Uhum. Tá? Só que o físico é muito mais potente. Se ela conseguisse falar com o pai dela, ia resolver assim, ó. Tá? Porque o universo é mental, nosso universo é mental. A nossa criança interior, ela quer falar com aquela pessoinha física. Tá? Não consigo ainda, não tenho forças para chamar ainda a pessoinha física. Vou tentando com a energética, só que o resultado demora mais, talvez eu tenha que repetir mais vezes, porque a nossa criança interior, ela quer que a gente se responsabilize pela gente. Ela quer ter certeza que eu consigo ser a adulta que cuida de mim e que confronto quem me machucou e que me protejo nesses momentos. E ela fica testando a gente. Será que agora a Mayara vai querer cuidar de mim de verdade? Entendeu? É, eu tive que chamar a minha mãe, falar com a minha mãe, meu pai que sumiu da minha vida com 8 anos. Eu falei, chamada de vídeo com ele. Ele teve que assumir o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Eu falei na frente dele. Eu passei por abuso porque você não estava lá para me proteger. Falei. Difícil pra caramba. Muito difícil. Mas vocês não têm noção do quanto potencializou a minha vida. Tá? Eu me coloquei nessas situações. Eu me tirei dessas situações. Ora, poxa. Minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo. Mãe, eu passei por isso, isso, aquilo, aquele outro. Porque você não estava me dando atenção. E aí, foi difícil para um caramba. Vocês não têm noção. A gente passou bastante do horário. Vocês não têm noção do que eu já passei nessa vida. E de situações que eu passei quando criança, por não ter tido mãe e pai presentes. Independente do que eles fizeram, porque foi o que eles conseguiram, a minha criança interior não entendia isso. A de vocês não entendem isso. Ela só quer que os pais estejam ali dando amor e protegendo. Entendem que não adiantava racionalmente eu falar, não, eles fizeram o que eles podiam, eu tenho que honrar, eu tenho que honrar. Não adiantava naquele momento para mim. Por isso que muita gente faz um monte de processo terapêutico e ainda fica emperrado. Faz umas 500 constelações e ainda fica emperrado. Porque ainda não lidou com a dor da criança interior. Que é? E se os pais já morreram, mãe? Aí você vai fazer a mesma coisa. Falar com a energia até resolver. Mas daí também é várias vezes. Tá? E soltar a dependência emocional. Às vezes, a gente fica fazendo coisas porque antes de morrer, nossos pais falaram que era o certo. Tem gente que fica numa profissão porque quando morreu, o pai falou, tá lá no leito de morte. Não, você tem que cuidar do negócio da família e da sua mãe.
quem tinha que cuidar era ele. Ele escolheu morrer. E a gente agora entende que morte é a escolha da gente, não de Deus. Então, a pessoa estava com câncer. Não, ela escolheu ter câncer. E provavelmente escolheu ter câncer porque ia morrer e ia ficar como santo. Nossa, coitado, sofreu tanto. Ah, mas esse assunto aí é um negócio muito mais profundo, tá? Aqui, aqui não cabe. Mas no Transcender eu trabalho muito isso, tá? Essas raízes bem profundas aí de Esse consciência. tal de Transcender está mexendo com o meu sistema há algum tempo, tá? Então, eu acho bom você já começar a explicar como é que isso aí funciona. Né? Ela só tá Porque- cozinhando a gente em banho-maria. ela Não é? fica, Parece uma ela joga, tortura, né? Ela assim, ó. joga ali, ó, a semente, Joga, aí depois vem aqui, ó. puxa. Todo mundo come, e fica, meu Deus, como é que esse troço desse Não, é o transcender? Eu quero seguinte, transcender vocês também. vão fazer bastante dinheiro com a mentoria terapeuta alquimista Sim, para vocês não terem justificativa para não fazer o Transcender, tá? Para mudar as raízes profundas de vocês. isso aí. Não Mas eu por também não tenho parte, não é que eu tô justificativa nenhuma, formulando. Gata, porque quando eu não tenho, eu chego e falo, olha só, não tem dinheiro nesse momento, eu não tenho não, pode ser que eu tenha, mas daqui a pouco eu resolvo, porque tudo na minha vida eu faço assim, né? Ah, Eu é que não eu tenho que abrir, tenho, e aí eu tenho que me estruturar também para isso. Né? eu não dou Porque desculpa, primeiro, antes sabe? de abrir, Se tem uma coisa que eu faço é não dar desculpa. É sim ou não. É para ser? É. Não é para ser? Então quer não é fazer para ser. agora? Podemos fazer, vamos começar. Eu quero Eu fazer isso aí. Eu já tenho 5 pessoas que eu estou conduzindo, 6 pessoas que eu estou me conduzindo no E Transcender é já, individual, é individual, né? individual, processo É. totalmente individual. Tá. Hoje custa quanto? R$ 500 por semana? Foi isso que você falou? 2.500 o valor total. São quantas semanas? Depende da evolução de cada um, o prazo. São 5 encontros presenciais, assim, tipo, presencial não, né? Chamada de vídeo. E aí eu envio muito material em vídeo, também para ganho de consciência, aulas e tudo mais. Só que, sabe essas conversas difíceis, tipo Maria falar com o pai presencial? No Transcender tem isso. Uhum. Entendi. Tá? Presencialmente. E aí, Eu e vou. por isso que o tempo demora de cada um, porque você chegar e falar com a pessoa tudo que tá ali, tem que ter uma bagagem de, pera, o que vai me gerar coragem? Então a gente faz com que aconteçam várias coisas antes para você ter coragem de. Entendi. Entendi. Tem muito interesse nesse transcender, até porque o valor em si é um valor Não bom, é porque é o valor que eu cobro nos meus atendimentos, tá? Eu cobro a exatamente isso. questão, Minha não é o terapia. valor em si, é o momento de cada um. Tem gente que dá uma É isso aí, travada. eu acho que é o momento, né? É um momento para você poder desenvolver aquilo ali, porque a gente trava mesmo em certas questões, né? E assim, eu estou muito Vou dar surpresa comigo com essa mentoria, porque em momento nenhum eu travo, muito pelo contrário, eu fico extremamente ansiosa. No dia eu acordo cedo, hoje eu acordei no 10 para as 6 da manhã. E aí fiquei enrolando, 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 enrolando. Você viu que eu estava fazendo ginástica no meu rosto aqui? Porque eu perdi esse tempo, eu tenho um horário para fazer isso. Aí eu me estico toda. Acabou que eu dormi, eu acordei muito cedo pela ansiedade, acabou que eu dormi. Eu acordei, você estava começando. E é por isso que eu fiquei com o tempo fechado. Então, assim, essa mentoria é a mentoria, olha que eu já fiz algumas, tá? Que eu não tenho, eu não crio nenhum tipo de dificuldade para não estar aqui. bom, Tá? que bom. Eu gosto de Assim, só para estar aqui com vocês. dar um exemplo de como as pessoas travam, tá? Eu tenho uma pessoa que está passando pelo transcender que no dia que eu ia contar para ela e que ela ia acessar a resposta, que ela ia ver, que a criança interior dela ia mostrar que ela foi abusada quando bebê pelo pai, ela não me respondeu mais. Estamos 2 meses, eu estou mandando mensagem, ela tá em processo. Agora ela entrou em depressão, tá falando em suicídio. Para você ver o quão profundo vai isso, tá? Por isso que, assim, não é que eu fico cozinhando vocês. Eu sei da profundidade da dor. Sim. É a causa maior da dor de cada um de vocês que a gente vai limpar. Uhum. Entende? E aí,
é algo muito novo para mim também, essa condução. E aí eu tô trabalhando com 6 pessoas. Então, eu tô vendo que alguns precisam de um pouquinho mais de tempo, tá? Então, por isso que aqui a gente desperta a consciência, vai dando um pouco de luz para que vocês tenham aquele feeling de, não, agora é o momento certo para eu trabalhar com a minha maior dor, que eu nem tenho consciência ainda. Que eu nem tô lembrando ainda. Né? Eu acessei as minhas dores mais profundas. Num sonho. Depois que eu comecei a fazer esse método em mim. E aí eu vi que eu não fazia um monte de coisa, porque com 2 anos, minha mãe e meu pai me chamavam de pra nada. E N coisas. Aí, agora eu entendi que com 3 anos, eu senti que eu fui abusada pelo meu pai. Um abuso sutil, que ele tava trocando minha fralda. E aí aquilo me gerava alguns gatilhos em determinada posição sexual. É um negócio assim, sabe? Sei. Então, por isso que eu ainda fico falando. Não tô cozinhando, não. Tô gerando consciência para vocês entenderem que é muito profundo. Ah, mas eu quero essa Cozinhando. profundeza aí. Cozinhando pra gente estar no ponto, né? Pois é. Tem que estar no ponto, né? Por isso que cozinha. Boa relação. Você botou bem isso agora. Não adianta vocês entrarem e demorarem 1 ano para fazer todas as ações. Né? Porque demora o resultado de vocês. Então, a ideia é, comecei, no máximo em 3 meses, faço tudo o que precisa ser feito. Por isso, tá? E aí, as pessoas que eu já tô conduzindo, eu gerei consciência antes, a gente fez workshop e tudo mais, para a pessoa saber onde que ela tá se metendo. É bem profundo, mas essas coisas me interessam muito, porque eu quero, nessa encarnação, me libertar desse trem todo, sabe? Eu quero passar para a próxima, né? Fluida, na boa, assim, olhando e falando, foi ótimo, foi tudo maravilhoso, resolvi, deixei tudo lá, tá tudo resolvido, tudo solucionado. Porque tem coisas, tem coisas que você não consegue nem explicar, né? Você só sabe sentir, né? E assim, hoje eu consigo me perceber bem diferente do que eu era, muito, muito mesmo. Para eu estar assim numa sala com pessoas que eu não conheço, me expondo, jamais faria, sabe? A minha prepotência e arrogância não me permitiriam nunca me expor, nunca, saca? Nunca, 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 jamais seria. E eu estou aqui, ó, e falo da minha intimidade, da minha vida, com toda a tranquilidade do mundo. Mas olha, foi bastante trabalho, muita coisa, trabalhando. Bem legal, bem legal. Até que um dia, posso contar uma coisa para vocês interessante? Um dia, uma fractal, é 1 minuto, uma fractal minha apareceu quando o mundo foi criado. É um serpentário de Sírios. É sério. Que massa! Eu senti umas coisas fazendo assim no corpo e aquilo veio, aquela consciência veio conversar comigo, aquele fractal veio conversar comigo. Porque eu entendia, eu tenho uma responsabilidade, eu me sinto, né? Em defender as pessoas, que é aquele meu ganho lá da justiça, e o planeta. E esse fractal se fez tão presente, e ele está presente novamente nessa encarnação. Ele já se manifestou, já falou comigo, já explicou que ele está presente nessa encarnação. E me surgiu também uma outra questão, que é meu Deus, Comando Santa Esmeralda. Também veio depois que eu falei eu não lembro se foi para Carla, não sei para quem foi. Para Carol? Então foi para Carol. Do Comando Santa, aquilo veio, aquela noite, aquilo girou em mim e eu comecei a sentir eles falando, estamos presentes. Você está sob influência. Eu falei, meu Deus, olha isso. Muita doideira, né? Mas é isso, gente. Olha, eu amo estar aqui com vocês de verdade. Rapidinho, Cláudia. Você é muito corajosa, viu, Cláudia? Você falou que você é muito corajosa. Você falou que quer encarnar de novo, aí não quero mais, não. Eu quero. Eu já cansei. Chega e fique nessa. Eu gosto desse trem aqui, Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. De lá atrás, quando tu começou a falar, que tu conversou com tua mãe, com teu pai. E aí me veio assim um insight, por exemplo, quando eu converso com minha mãe hoje tem quase 80 anos.
eu não vou gerar culpa, ou eu não vou ficar com culpa do que eu falei com ela, não vou gerar culpa nela, tipo assim, ela dizer, eu não dei conta. Eu penso nisso. Vai gerar. E aí, o que a gente faz com a culpa? A gente lida com a culpa. Não, mas eu estou dizendo, eu vou gerar culpa na minha mãe, vou dizer à minha mãe, vou cobrar minha mãe um resultado que ela não teve quando eu era pequena. Vai gerar culpa e ela vai ter que lidar com a culpa, né? Poxa, é complicado isso, né? É muito complicado. Aqui, minha velhinha, ó. Aqui, minha velhinha. Ok, tá bom. Oi, tá bom, obrigada, Mário. Beijo. Beijo, obrigada. Estamos caminhando para 12.